amigos, tudo bem? Nós estamos hoje na gravação do nosso segundo podcast do Talk Care de Piracicaba, do Grupo Acolher e Cuidar. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, vamos falar de mudanças comportamentais, fisiológicas na terceira idade. E eu trago aqui dois convidados muito especiais. Eu trago aqui o Dr. Henrique Mendes, que ele é neurologista e ele é neurofisiologista especialista em medicina do sono. Então, nós vamos falar muito, né, sobre isso, sobre sono, qualidade de vida na terceira idade. Vai ser muito bom. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença do senhor. E também eu trago aqui a doutora Juliana Podes. A doutora Juliana ela é geriatra, como especialista em medicina do estilo de vida. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer poder discutir com vocês. Eu que agradeço o convite, o tempo de vocês. Vocês são muito conceituados na área de vocês. É um grande prazer estar aqui. E eu começo perguntando para o doutor Henrique. Bom, o senhor esteve recentemente num congresso, né? Voltou ontem do congresso. Voltei ontem do congresso. Foi a 7ª Jornada Paulista de Alzheimer. E falando com relação ao idoso, né, e essa doença, que é a doença de Alzheimer, uma doença tão preocupante aí e que acomete tantas pessoas, e foi muito bom o congresso. O congresso trouxe para a gente várias novidades, tá? Então, assim, uma das novidades interessantes com relação ao congresso é que a gente, como neurologista, e eu já estou aí há mais de 20 anos de formado, né? Isso aí fala um pouquinho contra a idade, né? Mas eu já tenho tempo aí que eu estou na profissão. E o que a gente via, né? Você deve lembrar disso também, Juliana, viver isso aí. Antigamente, você pegava um paciente com quadro de demência, né, um quadro de esquecimento, e você fechava, é uma demência, pode ser Alzheimer ou pode ser qualquer outro, e o tratamento era sempre a mesma coisa. A gente tinha algumas medicações que ajudavam e tal, mas hoje em dia a gente está entrando numa era de uma medicina de precisão. Então, a gente consegue hoje fazer diagnóstico mais correto. Então, saber exatamente qual que é a doença, e também a gente consegue, sabendo qual a doença, por exemplo, eu fiz um diagnóstico de doença de Alzheimer, tem alguns medicamentos novos que foram lançados que têm um efeito bem interessante para tratar exatamente a doença, e a gente consegue com isso uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Não é uma cura para o Alzheimer, mas Sim. A gente consegue manter uma qualidade de vida mais longa desses pacientes. Ele estadia o processo da doença? Ele diagnostica, porque até alguns anos atrás a gente só tinha diagnóstico provável e possível de doença de Alzheimer, por exemplo. A gente só tinha um diagnóstico de certeza, depois que o paciente morria, você pegava o cérebro, colocava no microscópio e via, realmente é a doença de Alzheimer. Hoje não, hoje em dia com exames de imagem, exames de líquor, né, que é aquele líquido da espinha, a gente consegue definir, não, esse paciente, essa pessoa tem doença de Alzheimer. E até uma questão que a gente vai ver nos próximos anos, a gente consegue fazer o diagnóstico muitos anos antes da pessoa ter algum sintoma, né? Porque o Alzheimer é um acúmulo de uma proteína no cérebro que ela vai acumulando durante os anos. Então, às vezes, 10, 15 anos antes da pessoa realmente ter um quadro de esquecimento, um comprometimento cognitivo mais importante, isso já começa a ser acumulado no cérebro e a gente consegue fazer esse diagnóstico. E quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor é o tratamento. A gente consegue trabalhar na prevenção também. Sim. Exatamente. Né? Bom, a doutora Juliana, a geriatra, né, está acostumada a lidar com pacientes com diversas doenças e com Sim. Alzheimer também. Sim. Tem tido, né, um crescimento do número de Alzheimer, mas acredito que por conta do diagnóstico, né? Sim. Antes a gente não conseguia diagnosticar, como o doutor Henrique falou, a gente demorava para diagnosticar ou falava, é uma demência e não colocava nome. A partir do momento que a gente começou a colocar nome nas demências, separar o que é demência de Alzheimer, demência de Lewy, e várias outras, porque não é só a demência de Alzheimer, a gente consegue tratar melhor. E além de tratar melhor, a gente consegue prevenir as perdas que o paciente vai tendo ao longo do tempo. Uhum. E assim, quais as mudanças fisiológicas mais significativas que a senhora observa, né, no tratamento, no decorrer que esse paciente chega até o seu consultório? A maioria dos pacientes acaba chegando com a queixa de memória, que é a principal queixa, e você vai avaliando se essa queixa, para você considerar uma demência, você precisa ter uma perda de funcionalidade, que a gente fala, não adianta ser só perda de memória.
ter que ter perda de memória, atrapalhar com as finanças, se perder. Então, são várias nuances que a gente tem que ir observando com o paciente, com o familiar, em relação às queixas. A gente tem que ir avaliando paciente a paciente. Sim, e você trabalha muito com estilo de vida, mudança comportamental de vida. Sim, que daí a gente consegue prevenir uma boa noite de sono, atividade física, alimentação, as conexões sociais. Então, a gente tem que cercar o paciente de todos esses hábitos para a gente poder dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Sim. Hoje em dia é muito falado, né, na mudança de estilo de vida, as pessoas elas estão mais conscientes em relação a isso. Mas o próprio estilo de vida corrido que a gente leva, eu acho que dificulta um pouco a gente ter um estilo de vida saudável, né? As pessoas andam muito ocupadas e a agenda lotada. Sim, mudar o hábito é bem difícil, porque é um hábito. Só que para a gente conseguir, a gente faz pequenas mudanças para mudar o hábito. Às vezes o paciente não faz nada de atividade física, mas daí a gente conversa, vai variar de paciente para paciente, claro, mas daí conversa e fala assim, olha, o que você acha de deixar o carro um quarteirão longe da onde você costuma ir? Para começar aos poucos, porque não adianta você virar e falar assim, que é preconizado, 150 minutos de atividade moderada. Por semana, né? Por semana. Para o paciente que não consegue, não vai. Então, a gente tem que começar aos poucos a mudar o hábito, porque é força do hábito. Vamos andar um quarteirão. Então, a gente tem que ir mudando aos poucos. Sim. E o senhor, né, como especialista em medicina do sono, a falta de sono, a insônia, pode acelerar processos de doença, de demências, Alzheimer? Com certeza. O sono, ele é junto com a alimentação e atividade física, são os pilares importantes da nossa saúde global, né? Então, se você não dorme bem, você compromete todo o seu organismo, né? Falando, por exemplo, em demência, que a gente está conversando, né? O sono, ele é dividido em 4 estágios, né? O estágio 1, 2, que são os estágios mais superficiais, e o estágio 3, que é o sono mais profundo, e o estágio REM, que é o estágio que a gente sonha. E principalmente nesses estágios mais profundos, que é quando a gente dorme melhor, de mais qualidade, a gente passa mais tempo nesses estágios, isso aí é essencial para a manutenção da nossa memória. Por quê? Tem muitos estudos, isso é coisa recente que tem saído, que durante o sono 3, o nosso cérebro ele consegue fazer uma limpeza dessas proteínas que são acumuladas durante o dia, e essas proteínas, muitas delas, acumulando durante anos, pode até virar doença de Alzheimer, que é uma proteína que chama proteína amiloide. Então, durante esse sono 3, o nosso cérebro ele vai clareando essas substâncias. Então, se você faz um pouco sono 3, ou seja, você dorme pouco tempo profundo, você tem menos tempo para limpar o cérebro dessas proteínas que são danosas. E o sono REM, que é o momento que a gente sonha, é o momento que a gente passa guardando as memórias. Então, tudo que a gente viveu durante o dia, as atividades, as coisas que a gente fez, nesse momento do sono REM, eles são guardados nas fases mais profundas. Que é a terceira etapa do sono. Que é o estágio 4, né? O 4º estágio do sono. Então, é onde você guarda essas memórias. Então, se você faz pouco sono profundo, você não limpa o seu cérebro dessas proteínas tóxicas e você não dá tempo suficiente para as memórias serem fixadas. Então, o sono é essencial. E chegam muitos pacientes no consultório de vocês com queixa de insônia? Todo tempo. Eu acho que não tem são raros os pacientes que não se queixam de insônia. E daí, quando eles não se queixam, você acaba descobrindo que eles têm uma dificuldade para dormir, às vezes de manutenção do sono. Então, tem bastante paciente com essas queixas. E o que a gente precisa fazer, além de remédio, que tem remédios para insônia, é a gente mudar, fazer a higiene do sono, que é um dos principais modificadores, que é o que realmente funciona em relação para melhorar a qualidade do sono. É isso que eu gostaria de perguntar. Nem todos os pacientes é indicado usar medicação, né? A gente tem um consenso brasileiro de insônia, né? Primeira linha de tratamento não é medicação. Medicação ela deve ser usada quando o paciente não tentou fazer uma coisa que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ele tentou esse tipo de tratamento não farmacológico e só com se ele não conseguiu resolver a insônia, você vai para um tratamento farmacológico. Então, a medicação ela tem que ser exceção, não a regra.
Infelizmente, a gente vê, e não é uma questão de julgamento, porque às vezes a gente está no consultório, é corrido, você tem pouco tempo às vezes, então é muito mais fácil você chegar e prescrever uma medicação para insônia do que você conversar e entender o que aquela insônia daquele paciente tem, e para você poder fazer o melhor tratamento. Uma coisa que eu uso muito no meu consultório, converso com todos os meus pacientes com insônia, é que sono é uma coisa que é simples. Para você dormir, para a gente dormir, a gente precisa de 2 coisas só. A primeira coisa, a gente precisa de tempo acordado. Então, se você acorda cedo e você tem o dia todo com atividades, isso vai gerar uma pressão de sono, uma tendência para o adormecer, que quanto mais tempo acordado você passa, maior essa pressão de sono. Sim. Então, às vezes, chega um paciente que fala assim, eu deito às 8, o idoso, às vezes acontece isso, né? Eu deito às 7, 8 horas da noite e fico na cama até 8 horas da manhã do outro dia. Ou seja, ficou 12 horas na cama, ou seja, é um tempo muito longo em cama, você não tem tempo de atividade suficiente para dar esse sono, para precisar de 12 horas de sono. Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que conversar. Então, além de ter esse tempo acordado em atividade, a segunda coisa que a gente precisa é ter calma, tranquilidade para deixar o sono chegar. Tá certo? Então também não adianta você ficou ali 16, 17 horas acordado, mas naquele momento do sono você está com um monte de pensamento, um monte de coisa na sua cabeça que não deixa você acalmar e conseguir entrar. Então a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia nesses 2 princípios, ou seja, você tem que diminuir o tempo em cama, ou seja, aumentar o tempo de atividade e controle de estímulos, esses estímulos que você fica fazendo. Primeira coisa é isso. Conseguiu atuar nisso aí? Ótimo. Não conseguiu ou ainda ficou com alguma insônia, aí a gente vai pensar em medicação. Sim. Sim. Ainda mais nos pacientes idosos que são polimedicados, é uma medicação a mais, é uma para fazer efeito colateral, para dar tontura. Então a gente sempre tem que pensar das medidas não farmacológicas antes das medidas farmacológicas. E uma coisa interessante também é que o sono ele muda, né, com a idade. Sim. Né? Então você pega, por exemplo, um bebezinho recém-nascido, ele dorme 16 horas, 17 horas por dia. Então a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando cada vez de menos sono, tá certo? Então, um idoso, a média de sono é em torno de umas 6, às vezes 7 horas de sono. Então, é aquela coisa, tem que dormir 8 horas, se não dormir 8 horas vai ter um problema. Não, a questão é muito mais de qualidade do que quantidade. Então, o idoso ele tem um sono mais curto, ele precisa de menos sono. É um sono mais fragmentado, ele acorda mais vezes à noite, ele tem um sono um pouco mais superficial que do adulto, né? Sim. E ele tem uma coisa que chama avanço na fase do sono, que é o quê? É uma tendência a dormir mais cedo, né? 8, 9 horas da noite e acordar mais cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, isso são alterações fisiológicas, são alterações normais do idoso. Então, se você quiser medicar essas alterações fisiológicas, você vai estar tratando excessivamente, né? Sim. E tem a questão também que quando a pessoa atinge uma certa idade, ela vai mais ao banheiro, ela tem muita incontinência urinária. Sim. Tem tudo isso, né, doutora? Tem todos esses fatores acaba atrapalhando que a gente tem que levar em conta também. Sim. Um outro fator que fragmenta bastante o sono e é uma doença extremamente prevalente é a apneia do sono. Certo? Então, a apneia do sono é a pessoa que quando ela vai dormir, ela tem um relaxamento da musculatura da respiração e ela vibra, e ela ronca, né? E além desses roncos, ela tem parada respiratória durante a noite. Então, isso aí dificulta ao aprofundar o sono. Por conta dessas paradas respiratórias, você tem uma queda da oxigenação durante a noite, isso aí é muito danoso a longo prazo, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de derrame. E essa fragmentação que dá a apneia do sono, ela aumenta os despertares, né? E aumenta a ida no banheiro, várias alterações fisiológicas que aumentam isso. E é uma coisa que também a gente precisa, né? No nosso consultório, isso com certeza é uma prática da Juliana também, de perguntar com relação ao sono e falar, e ronca, né? Não é a verdade, a gente não pergunta para o paciente, pergunta para quem dorme. Não. Eu sempre falo, dizem que você ronca, o paciente fala assim, eu não tenho queixa nenhuma, não, mas dizem que você ronca. Sim. Então, essa é uma questão que precisa também ser avaliada dentro desse avaliação mais global do paciente. Né? Sim. Então, quais são os principais exames que, por exemplo, vocês pedem para o paciente que está entrando na terceira idade, doutora? Os exames laboratoriais de sangue de rotina, tem os exames de rastreio que a gente faz, a densitometria, tem também os exames, vai variar também conforme a idade, a autonomia do paciente, a história familiar, então vai variar muito de paciente para paciente, mas os consensos são o câncer de mama, que a gente precisa fazer uma mamografia,
de pulmão para paciente tabagista ativo ou que parou de fumar há menos de 10 anos, com uma carga tabágica alta. O de intestino, que é a colonoscopia, que é importantíssima a partir de 45 anos, ou a colonoscopia ou a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E além dos exames, tem a vacinação. Nossa, são que muitos. Muita gente esquece. Que a vacinação é importantíssima para a prevenção das doenças mais graves, né, que a gente fala. A terceira idade é cheia de desafios, né? Eu estou trabalhando com isso há 2 anos. Eu sou enfermeira há 18, mas eu estou trabalhando diretamente com a faixa etária 70 mais. E é desafiador, porque vão surgindo coisas e uma coisa leva a outra, um problema de saúde leva a outro. Então, eu costumo observar que os idosos, a família, eles levam os médicos, os pacientes em vários médicos, né? Então, eles ficam meio sem saber, né, para onde levar, e leva no clínico geral, leva no ortopedista, porque tem alguma dor, leva no cardiologista, depois... O último, geralmente, que eles vão é no geriatra, né? Daí eles levam no neuro. A maioria dos meus idosos, eles são muito acompanhados pro neuro, com neuro. É que isso a gente chama fragmentação de cuidado. Sim. Você precisa ter um médico central que gerencia junto com os outros especialistas, porque sozinho ninguém também faz nada. Sim, é verdade. A gente precisa da expertise dos outros especialistas para a gente poder trazer o de melhor para o paciente. Então, precisa ter uma pessoa central, que no meu caso, é o geriatra, que a gente consegue gerir todo o cuidado. A gente fala com o neurologista, a gente fala com o cardiologista. Sim. Olha, essa medicação que você deu não está fazendo bem por conta das interações medicamentosas. Então, o geriatra, ele é capaz de gerir todo esse cuidado. E tem essa parceria entre o geriatra e outros médicos? Tem bastante. Tem otorrino, tem neurologista, tem oftalmo, tem cardiologista, tem endócrino. Então, a gente não faz nada sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. É mais um direcionamento, né? Exatamente. O geriatra é essencial. Eu acho assim, quando eu tenho um paciente meu idoso que está acompanhando com o geriatra, é uma tranquilidade muito grande. Porque a gente, como especialista, às vezes super especialista, subespecialista, né? A gente está ali com atenção nas questões que a gente está mais focado, né? Então, no caso do meu, a parte neurológica, a parte do sono, mas o paciente ele é um completo, né? Sim. Então, assim, se eu sei que ele está com um geriatra que a gente confia, que sabe que está cuidando dele, eu fico tranquilo com relação a screening, né? De, por exemplo, câncer de colo, câncer de mama, ou seja, fazer prevenção, fazer diagnóstico precoce. Então, eu sei que ele está sendo cuidado disso para eu poder fazer o meu trabalho focado da melhor forma que eu puder. Então, o geriatra, ele é central nisso. Então, por exemplo, o geriatra, ele tem um quadro, a gente está conversando bastante sobre demência. Então, é uma demência, ele vai conseguir lidar, ele vai conseguir fazer o segmento, prescrever, avaliar o paciente. Mas, quando chega e vê que é um caso mais atípico, tem alguma questão que foge um pouco, eu vou pedir a opinião do neurologista. Manda para a gente avalia e faz o segmento conjunto. Então, isso o paciente ele ganha, né? Ele ganha bastante com isso. Né? Acho que só previne as coisas, a gente conseguir se juntar para o melhor do paciente. Sim, acho que a gente só consegue prevenir. E, além de tudo, tem a enfermeira, tem a terapeuta ocupacional, tem a fono, tem a físio. A gente tem que ser uma equipe multiprofissional. Então, tem pacientes que eles começam com um tipo de cuidado e vai necessitando de outras coisas. E a gente vai acoplando, vai interagindo junto. E é bem interessante, né? A gente acaba aprendendo muito, né? Um com o outro. Com certeza. É isso. Bom, eu queria trazer uma questão pessoal, né? Eu tive um paciente, inclusive a família dele viu a nossa divulgação, né, do podcast, do Talk Care, e ela me ligou. Ela falou assim, Paula, você vai falar sobre sono, né? Eu conheço, ela falou assim, eu já ouvi falar muito do Dr. Henrique Mendes, eu não sabia que ele era especialista em sono. A gente teve tanto problema com o pai dela. Ele sempre foi uma pessoa que nunca dormiu bem, né? Ela vai assistir esse podcast, eu falei para ela que eu ia trazer o caso do pai dela aqui para o senhor. Ele nunca dormiu bem. A vida inteira, sempre teve insônia, né? Sempre tomou medicação para dormir. E quando ele
ficou mais velho, ele teve uma demência. Eu não sei que tipo de demência, foi diagnosticado com uma demência. E ele não dormia. Ele passava, às vezes, 24 horas sem dormir. Então, foi um paciente muito difícil para a gente cuidar, porque os cuidadores, eles não podiam dormir, porque, além de tudo, ele tinha um desequilíbrio e ele tinha um problema na marcha que ele caía. Então, ele caiu várias vezes, teve histórico de quedas, inclusive quedas que teve hematoma subdural, teve um monte de complicações, né? Então, ela falou, nossa, meu pai, se tivesse tido algum direcionamento, talvez, mas ele teve, a gente tentou de tudo, mas ele não dormia. Ele dormia 3, 4 horas durante o dia, mas à noite ele passava praticamente a noite toda acordado e andando. Assim. Então, essa questão do sono do paciente, principalmente paciente demenciado, essa agitação noturna, é muito difícil. É uma coisa assim, que é uma luta diária no consultório. E o problema é o seguinte, né? As medicações que a gente tem, elas não são para isso. São medicações que foram criadas para outras coisas, são medicações que foram criadas para esquizofrenia ou para transtorno bipolar, e a gente tenta, ou antidepressivos, que são criadas para outras coisas, e a gente tenta essas medicações para nesses pacientes. E muitas vezes esse paciente está com um quadro demencial, uma doença neurológica ali, em que os receptores que essas medicações elas se ligam, o paciente ele já não tem mais por causa da demência. Então é uma coisa que é muito, muito difícil, né? Então é uma coisa cada caso a caso. A terapia medicamentosa ela não é o carro-chefe do tratamento, a gente tem que tentar avaliar e ver o que a gente pode fazer. Então, tanto do ponto de vista não farmacológico, então assim, analisar quais são esses momentos, como é que está essa casa, como é que está esse ambiente que esse paciente está vivendo, né? O que acontece, né? E tentar de uma forma racional ajustar as medicações que a gente tem, tá? Sim. Mas assim, tenho certeza que a Juliana tem vários também, tem pacientes que o quadro, às vezes ele fica intratável mesmo, e aí é muito difícil. E aí o cuidador, ele precisa entender que ele não consegue resolver sozinho. E aí ele precisa de ajuda, tá certo? Então, assim, o familiar, ele tem que entender que precisa de ajuda nesse momento aí, porque sozinho é muito difícil. Né? A gente tinha cuidadores lá 24 horas e os cuidadores não podiam realmente piscar. Eles tinham que realmente estar lá acompanhando, porque era um risco de queda altíssimo. Sim. Isso dá uma sobrecarga tanto dos cuidadores quanto do familiar que fica cuidando de pacientes nesse grau de dependência. Então, você vai sobrecarregando, daí chega uma hora que vai pifar. Sim, eu falo assim, a gente segue por anos esses pacientes, né? Então, a gente vai conhecendo os cuidadores, né? É engraçado porque eu faço a consulta do paciente e tal, e eu sempre pergunto para o cuidador, e você? Como que você está? Né? Porque eu falo, você tem que estar bem para você conseguir cuidar bem. Se você não está bem, você não vai conseguir cuidar. Né? Então, assim, dentro dessa abordagem de fazer uma medicina mais ampla, né? Sim. Então, você não esse aqui é meu paciente, eu vou resolver o problema dele. Não. Como é que está o ambiente, como é que está o cuidador, como é que está a saúde mental do cuidador, né? Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa avaliar para poder dar o máximo de conforto, né? Muitas vezes esses quadros demenciais, a qualidade de vida do paciente está péssima, a qualidade de vida do cuidador está péssima, a gente tem que atuar nisso aí, né? Então a gente não tem muito mais o que resolver, a doença não tem cura, ela está evoluindo, mas a gente tem que sempre tentar ajudar no que a gente conseguir, né? E precisa, né? Nesse caso, precisava de cuidadores e o pré-requisito é que o cuidador trabalhasse só naquele emprego, porque realmente ele não conseguia descansar. Né? Mas, enfim, deu tudo certo. Que bom. É sempre um desafio, né? Com certeza. E assim, doutora Juliana, a senhora atende pacientes acima de 60 anos, qual a idade, assim, de pacientes que já buscam geriatra? Ou pacientes mais novos que 60 anos também buscam geriatra? O ideal, no mundo ideal, é a partir de 40 anos. 40 anos? Então vamos marcar uma consulta? Já fazer um acompanhamento para a gente poder prevenir as alterações do envelhecimento.
Então, para isso que serve a consulta do geriatra nas idades mais novas, porque daí a gente começa a fazer rastreamento, a gente consegue avaliar os hábitos, a gente consegue ver os fatores de risco, a gente consegue prevenir. E o que a gente faz agora é a vitalidade do que a gente vai estar lá na frente, a gente vai colher os frutos lá com 70, 80 anos. Sim, é verdade. Eu vou marcar uma consulta. Maravilhoso. Vai ser um prazer. Eu vou aproveitar vocês dois aqui, eu vou fazer umas consultas particulares aqui. Com relação ao cérebro, né, e pensando nesse caso das demências, né, a gente tem que entender, por exemplo, qual a doença de Alzheimer que a gente estava falando. A pessoa que ela tem a predisposição para ter a doença de Alzheimer, ela vai acumular essa proteína, ela vai acumular, independente do que ela fizer, essa proteína vai ser acumulada. Sim. Qual que é a diferença de um paciente com 75 anos que tem, se a gente conseguir ver por exame a carga de proteína mesma nos dois cérebros, são dois pacientes, os dois com 75 anos, mais um já está demenciado, já está precisando de cuidados e o outro está assintomático, ele não tem sintoma nenhum. Sim. Então, são dois fatores que levam a gente a ter essa reserva cognitiva, né? O primeiro fator é a gente cuidar do nosso cérebro, cuidando da nossa saúde. Então, se você cuida da sua pressão, do diabetes, do colesterol, atividade física, você não fuma, tudo isso, você vai ter um cérebro mais saudável. Então, o cérebro de uma pessoa com 75 anos que não fumou, não tem ou tem as doenças controladas, fez um tratamento, fez um acompanhamento aí com um geriatra ou com outro médico para prevenção, esse é um cérebro que tem uma vitalidade maior do que uma pessoa com 75 anos que fumou a vida inteira, pressão descontrolada, diabetes, colesterol. Então, essa é a primeira coisa. Então, cuidar da sua saúde global, você vai ter um cérebro mais saudável na velhice. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o nosso cérebro, ele funciona com conexões, tá certo? Então, quanto mais conexões a gente tem, mais saudável ele é. Então, você pensa uma doença que vai quebrando essas conexões, que é a doença de Alzheimer, se você tem várias conexões, ela vai quebrar uma, tem outra ali que vai fazer vai ter o papel, né? Então, isso o que é? Então, a gente tem que estar ativo, então você tem que ter uma atividade intelectual, né? Não necessariamente estudar, mas você tem que saber, tá lendo notícia, tá vendo jornal, tá sabendo as coisas que estão acontecendo, tá tentando trabalhar a cabeça para poder criar essas conexões do ponto de vista intelectual. Sim. O segundo é a atividade física. Então, até tanto por questão de você melhorar o seu cérebro, um cérebro mais saudável, mas se você está com uma capacidade muscular, uma capacidade motora, né? Então, um paciente que tem 75 anos, ele fez esporte a vida inteira, ele tem um risco de morte menor, porque ele tem menos risco de queda, ele é menos frágil, tá certo? Então, é atividade física. E atividade social. Atividade social é uma coisa importante. Então, você está conectado com a sua família, você está conectado com a sua sociedade. Se você tem uma religião, você está conectado ali com a sua igreja, com o que quer que seja. Isso aí, essa rede de apoio social, ela também ela dá longevidade. Né? Então, isso aí, se você cuida bem, você consegue ter um cérebro saudável, você estimula essas conexões, é a diferença de você ter um Alzheimer. Se você tiver essa predisposição até Alzheimer, você começar a ter os sintomas com 75 anos ou começar a ter os sintomas com 95 anos. Então, essa que é a diferença. Sim. Pessoas também mais positivas, né? Pessoas que levam a vida assim, de uma maneira mais leve, também eu acredito que ajude bastante. Ajuda, com certeza. É isso mesmo. Porque, assim, a gente vê que as pessoas que geralmente têm um estilo de vida, né? Não só da parte de tabagismo, alcoolismo, mas pessoas que não fazem exercício, pessoas muito obesas, né? A gente percebe que as pessoas que são mais obesas, que se alimentam de uma maneira muito errada, também tem uma predisposição maior de ter doenças. E a medicina está aí. Eu falo também com os meus pacientes. A medicina ela tem duas funções.
melhorar a qualidade de vida e aumentar a quantidade de vida, tá certo? Então, o papel nosso como médico, né, são esses dois, para ser bem simplista, né, são esses dois. E tem evoluído muita coisa, né? Então a medicina, agora recentemente aqui a gente tem, por exemplo, essas canetas, né, emagrecedoras, Ozempic, Mounjaro. Então eu acredito que no futuro essa questão da obesidade, por exemplo, ela vai ser uma coisa muito bem tratada, né? Então semana passada foi liberado o uso do Mounjaro, né, para a apneia do sono, né? Então e os estudos eles são estudos do ano passado. Então desde o início do ano eu já tenho usado o Mounjaro, por exemplo, para os meus pacientes. Então, assim, a medicina está aí. Então, tem uma medicação que ela é extremamente eficaz e que a gente, pelo menos, não tem visto a longo prazo maiores fatores de risco. Então, se você tem uma questão, você está com a sua qualidade de vida comprometida, você quer fazer uma prevenção, a gente, médico, está aqui para poder ajudar. E a medicina, ela tem muita coisa para ajudar. Sim, é verdade. E sobre o congresso... existem exames hoje em dia em relação ao Alzheimer, demências, que podem ser feitos a partir de que idade seria indicado? A questão é a seguinte, do ponto de vista técnico, a gente consegue identificar essa proteína que ela se acumula no cérebro até 15, 20 anos antes de ter algum sintoma. O problema é que você pega esse dado, por exemplo, eu pego uma pessoa com 40 anos de idade e faço o exame e eu vejo que ela tem essa proteína amiloide aumentada no líquido da espinha, no líquor, né? Mas ela não tem sintoma nenhum. Hoje em dia, isso não está indicado fazer esse tipo de exame num paciente assintomático, porque ele pode, como eu disse, ser um paciente que vai acumular essa proteína, mas porque por ele ter uma reserva cognitiva muito grande, ele não vai ter o sintoma, tá certo? Então você vai criar uma ansiedade, uma angústia numa pessoa e às vezes ele não vai ter a doença. Então, no caso da doença de Alzheimer, o paciente tem que ter sintoma. O sintoma é o quê? Ele tem pelo menos um comprometimento cognitivo leve. Isso é um problema, né? Um tipo de doença que é avaliado pela gente dele. Fator genético também? O genético ele aumenta, né? Então, esse comprometimento cognitivo leve, ou seja, a pessoa ela tem um esquecimento que já está dando alguma dificuldade e ela passa no neurologista e a gente faz alguns testes, faz avaliações clínicas ali e vê que tem esse comprometimento, aí a gente vai fazer essa investigação, tá certo? Então, hoje em dia a gente tem 2 exames principais para fazer o diagnóstico, que é a coleta do líquido da espinha e a medida dessas proteínas no líquido da espinha, né? Aquele exame que a gente faz para meningite, é o mesmo exame, colhe o líquido e manda para o laboratório. E um tipo de exame de imagem, que é o PET, né? Que é um tipo de tomografia que ele vê essa proteína, tá certo? Tem saído exames de sangue que podem fazer esse diagnóstico, ainda está uma coisa inicial, a gente ainda não sabe o quanto que eles vão realmente serem confirmatórios, mas eu acredito que no futuro a gente consiga, com o exame de sangue, conseguir ver isso. Fantástico, né? E são caros. Sim, é tudo caro. As coisas, quando elas saem, né, elas vêm com preço mais alto porque elas carregam todo o tempo de trabalho, de estudo, de pesquisa que foi feito nisso. Mas com o decorrer do tempo, né, as coisas elas vão ficando mais baratas e mais acessíveis. Né? Sim. Doutora, sobre mudanças comportamentais na terceira idade. Quais as principais mudanças que ocorrem na parte do comportamento humano quando a pessoa vai envelhecendo? Tem uma lentificação normal em relação ao envelhecimento, esquecimentos pequenos, isso é previsto por conta do envelhecimento, mas fora isso, a gente tem uma perda muscular, perda de densidade óssea, tem a alteração cardiovascular, alteração respiratória, que isso faz parte do envelhecimento normal. A partir disso que foge desse escopo, já não é mais o envelhecimento normal. A gente já começa a considerar que tem alguma coisa alterada. Patológica. Exatamente, que daí a gente começa a investigar os motivos, as causas. Mas a nível de comportamento, os idosos, eles têm, né, um comportamento, às vezes, que com o decorrer do tempo, eles vão se tornando mais resistentes a alguns tratamentos, algumas coisas, eles têm o jeito deles, né? Sim, alguns. Com certeza. Eu tenho minha mãe em casa e
assim, eu sou enfermeira, tudo que eu falo para ela não acredita, mas se um vizinho falar qualquer coisa, ela acredita. Então eu percebo, assim, conforme vai passando o tempo, ela vai ficando, assim, mais difícil de lidar, né? Então eu percebo que os idosos, eles vão tendo, assim, essas alterações de comportamento, eles têm, assim, uma certa resistência a alguns. Às vezes não é nem a alteração do comportamento, é a convicção. Não é o comportamento, é mais na realidade, é a sabedoria que você vai criando ao longo do tempo, que a opinião das outras pessoas não importa muito. E você acaba sendo como teimoso. Eu já sei. Exatamente, mas eu já vivi isso. Eu já sei. Isso então, não é nada. Então, eu acho que varia muito. Muitos titulam os pacientes como, é porque ele é teimoso, porque ele é difícil de lidar. Não. Às vezes é porque às vezes a gente está querendo barrar a autonomia do paciente, os valores, com a nossa opinião. E verdade. Não é os valores. Então, você acaba tendo esse embate, tanto do familiar com o próprio paciente, porque o paciente vira e fala assim, não é desse jeito. E chega no seu consultório, às vezes, a mãe e a filha quer falar um monte, e a mãe nem fala, só fica olhando. Mas daí, para isso que a gente serve a consulta, a gente fala, você não quer ir lá tomar um café lá fora? Porque daí você consegue. Mas a gente acho que acaba lidando com essas situações de uma maneira, acho que muito natural. Porque o familiar que acompanha, ele precisa ser ouvido também. Não é, e é uma coisa que o familiar está com angústia em relação a essas preocupação, questões. Né? Exatamente. E daí, às vezes, o familiar fala mais do que o paciente. E daí a gente tem as técnicas para o paciente também falar. Então, por isso que é importante também ter o familiar, mas também ter o paciente ativo em relação a esse cuidado. E no caso de Alzheimer, demência, tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar. É uma coisa que é complicada. Uma coisa que a Juliana falou, que eu vejo bastante no consultório, que é o seguinte: a gente tem uma tendência a espelhar as nossas angústias, as nossas demandas na outra pessoa. Então, às vezes você pega um paciente de 80 anos de idade, que já está com quadro demencial, às vezes nem tão avançado e tal, e aí você vê o familiar, o filho, ou o neto, que seja, falando assim, não, mas eu quero pegar ela e quero ir para a praia com ela. Não, eu quero ir lá para o sul, a gente vai pegar o carro, andar 12 horas de carro para ir viajar. Então, assim, e aí o que é isso? Isso é um espelhamento. Então, ele, com 50 anos de idade, espelha-se. Se eu tivesse 80 anos de idade, eu ia querer ver o mundo, porque eu estou morrendo, eu estou no meu final da minha vida, e então eu ia querer ver o mundo. E aí você espelha essa angústia na pessoa. Nossa, se eu fosse ela e tivesse ali, ficasse à tarde vendo televisão, fazendo um crochê, lendo um livro, eu ia ficar extremamente angustiado, eu ia querer fazer coisa. Então você espelha no outro. Eu falo assim, não espelhe. Imagine que ela, com 80 anos de idade, já viu o que ela queria ter visto, já viajou onde queria ter visto. O que ela quer é estar quieta, estar mais tranquila, estar em casa ali. Por quê? Porque a quantidade de informação que ela está lidando ali é uma informação que ela consegue lidar. Se você pega ela e bota numa casa, na praia, com mais um monte de criança, aquilo ali vai atordoar, vai atrapalhar essa estabilidade dela, e aí é o que acontece. Você pega um paciente que está estável em casa, você leva ele para viajar, ele começa a delirar, começa a agitar à noite, né? Então isso aí é essa questão da gente espelhar, isso, né? Acontece bastante. Se eu tivesse na situação dela, eu ia querer estar fazendo um monte de coisa. Não, porque você está usando a sua cabeça de 50 anos e colocando numa pessoa de 80. Sim. Não, você tem que pensar como uma pessoa de 80 anos. Sim. E tem que respeitar também, né? Sim. A decisão deles, quando eles falam não, quando eles falam que não quer. Exatamente. A gente tem que preservar a autonomia do paciente. Isso é importantíssimo. Porque muitas vezes, porque ela não sabe cortar, deixa que eu corto. Ela não deixa que eu faço. E você acaba, na realidade, prejudicando. Você acha que está ajudando, mas você acaba prejudicando o paciente em relação a isso. Você fazer as coisas por ele que ele seria capaz. É verdade. Isso gera muita frustração, né? Então você imagina, por exemplo, um homem de 85 anos de idade que sempre foi o centralizador da família, resolveu tudo na família.
e tá já envelhecido, já está com comprometimento cognitivo, às vezes está lá precisando de fralda, aí a filha tem que trocar. Imagina, aí sim, vamos se colocar no lugar dessa pessoa, quão frustrante é essa situação, sim, né? Sim. E essa frustração, às vezes, ela extravasa com o quê? Com agressividade, com irritabilidade, tá certo? Verdade. Então, a gente tem que entender isso aí. Então, às vezes a gente... Você pega, por exemplo, cuidador, né? E isso é uma coisa que a gente às vezes vê, né? Um comportamento infantilizado. Você pega, então, essa pessoa de 85 anos que sim, foi um advogado, que foi um médico, que foi um empresário, e aí vem... que bonitinho que você tá aqui. Vem aqui, vovozinho. Tal. Então, assim, isso aí é extremamente desagradável para então, eles. Exatamente. Então, você tem que ter esse jogo de cintura. A gente treina bastante cuidador para não fazer isso. Mas a gente percebe que é um comportamento que eles acham certo. Eles acham que é maneira de carinho, de falar. Sim. E o idoso, ele se sente até desrespeitado. Exatamente. Sim. Então a gente sempre pergunta para eles como que a senhora gosta de ser chamada. Tem idosos que não gostam nem que fale senhora, quer que fale pelo nome. Eu tenho pacientes que não admitem eu chamar de senhora. Exato, eu conheço várias. E daí você pergunta, porque são preferências. Sim. Então, a gente tem que cuidar do paciente, não do jeito que a gente quer ser cuidado, mas do jeito que ele quer ser cuidado. Sim. Né? É isso. E vocês, o consultório, ela é minha vizinha, a doutora Juliana, a gente está lá no prédio JK, mas fale um pouquinho do seu consultório, como que é o seu atendimento, seus horários. Meu horário é amplo, porque eu demoro no atendimento, né? Meus pacientes, a consulta geralmente dura em torno de 1h, 1h30, porque eu tenho que avaliar tudo, então às vezes em uma consulta só eu não consigo avaliar tudo. A consulta de geriatra geralmente demora muito, né? Demora, é uma consulta um pouco mais demorada, porque a gente não avalia só o paciente, a gente tem que avaliar o acompanhante, com quem mora, a gente tem que avaliar tudo, porque é uma longa história que já foi vivida, tem muito mais para viver, mas a gente precisa de tempo. Sim. Para a gente poder avaliar as alterações, para a gente poder gerir o cuidado, porque geralmente a maioria dos pacientes que vai na geriatria, quando são mais velhos, é muito polimedicado. Então a gente tem que avaliar todas as medicações, daí a gente solicita exame, faz o acompanhamento, conversa com os outros especialistas para a gente poder gerir melhor o cuidado desse paciente. Então é por isso que demora, porque a gente tem que fazer todo esse atendimento, tem que valorizar os valores do paciente. Às vezes o paciente, você fala assim, olha, está indicado você fazer o rastreio. Não, mas eu não quero fazer. E você tem que respeitar isso, você não pode impor, porque é uma troca. Sim. A gente orienta, mas daí a gente tem que ir de acordo com o que um paciente quer. Exato. Porque você impor o que você acha certo, você está impondo, como o doutor Henrique falou, você está impondo os seus desejos em relação ao outro. E às vezes não é esses os valores do paciente. Então você tem que respeitar os valores. E o seu consultório fica onde? Fica lá na JK, no 11º andar, na Torre A. Eu fico junto com a clínica do doutor Alexandre Pacheco. No conjunto 111. E o senhor? Eu atendo no Instituto Neuros, né, que é ali na Saldanha, e a proposta lá do Instituto é a gente tentar fazer um atendimento, um acolhimento global para o paciente, né? Então a gente tem ali, nós temos 3 neurologistas, né, cada um na sua subespecialidade. Tem o Dr. Werner, que pega a parte mais de neuroimunologia, tem a doutora Marília, que pega a parte de distúrbios do movimento, doença de Parkinson. Eu pego a parte de sono, epilepsia, e tenho feito bastante essa parte de cognição também, né? Lá a gente faz os exames de sono, né, a polissonografia, o exame do sono a gente faz lá no consultório. A gente faz o exame de eletroneuromiografia, que é aquele exame do choquinho, o Dr. Werner faz. Lá dentro mesmo? Faz. Lá a gente colhe o líquor, né? A gente faz a coleta do líquor, a gente faz até pesquisa teste para HPN, que é um teste para alguns outros distúrbios de marcha, distúrbios de memória, a gente faz lá. Vocês coletam lá e enviam a um laboratório. Que interessante.
A gente tem neuropsicóloga lá para fazer esses testes cognitivos, né? A gente tem uma equipe bem estruturada lá para tentar dar o melhor atendimento para o paciente, né? Então, a gente quer resolver o problema, né? Então, dentro das nossas especialidades, lá o paciente chega, ele é acolhido para resolver isso aí, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer lá no consultório. Então, é na Saldanha, 792, e estamos à disposição. Eu, recentemente, tenho dentro desse projeto meu de focar nessa parte de cuidados, né, da parte de demências, né? Eu estou terminando um curso para cuidadores e familiares. Que legal. É um curso que já foi gravado, né, as aulas, né? Então, é um curso voltado para pacientes e cuidadores familiares com demência, né? É isso que a gente está conversando aqui, né? E está pronto já? Ele está pronto, tá para lançar, tá nas edições finais. Quando lançar, o senhor me fala? Eu falo, claro. Que para mim é muito importante esse curso. Sim. É um curso em que a gente está fazendo um trabalho, né? Focando uma aula sobre definições, né? O que são as demências. Sim. Uma segunda aula, como que funciona o diagnóstico, né? Então, esse processo do diagnóstico, quando você vai no médico, o que ele faz, qual que é as condutas. Uma terceira aula sobre situações desafiadoras. Essa questão do sono, com certeza, ela é abordada lá no curso. E a quarta aula sobre essa fase final, né? Então, esses cuidados do fim da vida, isso aí que também é uma coisa que é difícil também, sobre o cuidado com o cuidador, né? Cuidar do cuidador. Então, né, tô gerando esse filho aí, ele já está quase nascendo também, mas é uma outra coisa que muito legal. O que aconteceu, né? Eu tenho... Meu pai, ele teve doença na verdade, ele tem uma demência, que era doença de Levy, né? E aí ele faleceu tem mais ou menos uns 4 meses. E eu vivenciei, né, toda a questão técnica que eu tenho de ser neurologista, de entender, e a questão de ser filho de um paciente com uma demência, né? Então, eu vivi os dois mundos. E isso aí foi um grande aprendizado para mim. E eu sinto que se a gente conseguir passar isso aí para as outras pessoas e tentar tornar isso um pouco mais leve, né? Ou seja, porque conhecimento, entendimento nunca é demais, né? Então, se você tem se a gente consegue ajudar nesse sentido, né? As coisas vão ficando mais fáceis, vamos dizer assim, né? Então, foi isso que eu fiz esse projeto aí para tentar ajudar mais. É o que você fala, sua consulta é 1h30, minha consulta é longa também, mas a gente não consegue colocar tudo numa consulta. Não dá. Né? Então, assim, são muitas orientações. Então, se você tem uma coisa estruturada, então você pode ir lá, voltar, ver, tem às vezes até alguma coisa escrita também que vai ter, né, estruturada para isso aí, facilita. Então, atender, o que eu quero é tentar ajudar da melhor maneira possível. Muito bom, é muito importante você treinar, né? As pessoas a lidar com essas adversidades da doença de Alzheimer, das demências, porque é difícil, não é fácil. Né? Sim. E eu vejo assim, o cuidador, muitas vezes ele passa 8 horas, 12 horas, mas às vezes esse idoso mora com a família que fica 24 horas vivendo isso. E é muito estressante, então a gente tem que cuidar muito de quem cuida, né? O mais importante, porque se quem cuida está doente, às vezes a gente vê pessoas que cuidam que estão mais adoecidos do que o próprio doente. Eu vejo muito isso. E é muito importante o senhor fazer esse curso. Eu tenho um curso também, né? Vou até dar uma divulgada. É um curso da nossa franquia de cuidador de idosos. É um curso totalmente online. Ele tem 12 módulos e ele ensina também muitas coisas direcionadas à psicologia aplicada do idoso. Ele ensina também como você se portar na casa do paciente, do familiar, porque isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, como chegar, como se comportar, o que falar, o que não falar. Né, como agir. O seu é mais para o profissional. Para o profissional. Né? E esse curso é legal, complementar. Complementa. Né? Então, assim, eu forneço esse curso gratuitamente, eu forneço 20 cursos por mês. Então, se vocês souberem de alguém que precisa fazer esse curso, pode me indicar que a gente fornece. Legal, muito legal. É isso. Eu agradeço muito
Eu agradeço também, muito bom, tá? Foi muito, eu acho foi que muito nosso legal. tempo tá acabando. Nossa. Você vê que 1 hora passa muito rápido, Passa né? muito rápido. Pra gente falar. Eu acho que eu fiz as perguntas aqui, eu não li, não olhei, porque a gente foi conversando, Sim. mas assim, a gente acho que não conseguiu nem conversar sobre tudo que a gente precisava conversar. Né? Porque o mundo do idoso é um mundo muito abrangente, tem muito muitos complexo. assuntos, então a gente Sim. marca outros, quem sabe, né? Sim. Com certeza. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, e precisando, a gente só chamar de volta que a gente... Claro. A gente vem. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Foi ótimo. Finalizando o nosso Talk Care da cidade de Piracicaba, eu agradeço a participação de vocês, se vocês assistiram até aqui, e foi uma honra estar com vocês na presença da doutora Juliana, doutor Henrique, foi muito satisfatório e eu agradeço pela audiência de vocês. Muito obrigada.